Pessoal, vamos iniciar aqui uma videoaula com o tema Forragens nativas do semiárido. Eu sou Eduardo, engenheiro agrônomo, formei na UESB, trabalho na assistência técnica desde 2012 e trabalho na Cotraf desde 2014, prestando serviço junto ao governo do estado e outras atividades relacionadas à agricultura familiar. Hoje vamos estar com o tema falando sobre as forragens nativas do semiárido, utilizado pouquíssimas vezes, nós desvalorizamos tanto. Percebemos, então, principalmente na questão de forragens nativas do semiárido, tentar aproveitar ao máximo o nosso sistema para que isso cada vez se transforme mais sustentável, utilizando e sendo aproveitado cada vez mais o meio em que vivemos. Sabemos, então, a utilização de uma forma técnica e, ao mesmo tempo, sistematizada. Vamos apresentar algumas forrageiras nativas a serem utilizadas durante o ano todo, dando assim suporte forrageiro aos nossos animais. Um conceito básico do que é forragem seria todo vegetal utilizado por gado, cavalo e outros animais na sua alimentação. E vem logo em nossa cabeça forragens não nativas, forragens utilizadas utilizadas e produzidas em nossa região, mas que não são nativas desse nosso solo, dessa nossa região. Seja o capim, o sorgo, a cana, leocenas, feijões e outras leguminosas, e até mesmo a palma, culturas que também foram implantadas em nossa região, mas que não são plantas nativas do nosso sertão. Dessa forma, aproveitar o potencial forrageiro da caatinga torna-se o nosso meio cada vez mais sustentável. Devemos aproveitar plantas e tentar ver o potencial forrageiro de todas as plantas ao nosso redor. Assim sendo, vamos falar um pouquinho sobre as forragens nativas, que são plantas da caatinga que podem ser utilizadas na alimentação animal. Quando olhamos e observamos que os animais já fazem boa parte das forrageiras da nossa região, né? O uso popular dessas forrageiras de nossa região. Como funciona? Se dá uma chuva, logicamente, alguns animais já vão para a ponta da rama. Essa ponta da rama são plantas que aliviam um pouco nossos pastos e também já são pastagens nativas. Mas quais são essas pontas de ramas? Quais plantas que são utilizadas? Quais plantas são consumidas? E também essas têm um consumo enorme de plantas nativas e principalmente de folhas, que com o passar do tempo vão sendo utilizadas e consumidas por esses animais. Então, na verdade, a gente deve aproveitar o máximo possível as plantas forrageiras, não só no período de águas, ou também nem só no período de seca, mas devemos aproveitar ela durante todo o ano, produzindo e tentando produzir massa durante todo o ano, utilizando ou forrageiras comuns ou forrageiras convencionais, ou até mesmo forrageiras nativas, que é o princípio dessa aula, apresentar as forrageiras nativas para que se inicie plantações ou até mesmo dessa forma. Então, podemos observar aqui duas plantas que vão servir de exemplo lá na frente. A maniçoba, muitas das vezes aqui conhecida, uma parente bem próxima da mandioca, que pode ser utilizada pelo seu potencial forrageiro, e também o algodão de seda, que são plantas que nós percebemos e já vimos várias vezes, mas que poucas pessoas sabem do seu potencial forrageiro a ser utilizado durante todo o ano. Nesse caso, então, vamos estar nessa atividade e nessa videoaula detalhando plantas estudadas dentro dos termos científicos. Dessa forma, vamos estar apresentando resultados de pesquisas, pesquisadores, estudiosos do assunto, instituições que se comprometeram a buscar forragens nativas, a identificar e a, muitas vezes, testar a utilização dessas plantas na alimentação. Temos diversas plantas nativas a serem utilizadas. Assim sendo, vamos estar trabalhando com a maniçoba, o algodão de seda, a malva rasteira, mata-pasto. Vamos detalhar um pouquinho de cada uma dessas. Por exemplo, a maniçoba, como é a questão do seu plantio, qual a questão onde ela pode ser utilizada, a questão e falar algumas curiosidades sobre elas. O algodão de seda, que é uma planta utilizada em algumas regiões já em seu plantio convencional,
podendo ser utilizado e devendo ser utilizado, melhor aproveitado pelo seu potencial forrageiro, pela sua produção de massa. A malva rasteira, complementando uma às outras ações, assim como o mata-pasto ou mata-passo, identificado uma leguminosa que tem um potencial forrageiro conhecido dos agricultores. Outra a ser apresentada será a jurema preta, planta típica da nossa região, resistente, alto, um arbustinho aí fechado, apreciado demais pelos caprinos. A pustemeira, conhecida aí pelo potencial fitoterápico e pela utilização de produção de alguns chás, no uso medicinal, né, da cultura popular. O juazeiro, planta nobre, já utilizada por alguns animais, importantíssima, esplendorosa, aí, utilizando e muitas das vezes protegendo boa parte, quase que a única planta verde durante alguns pastos, sendo um ótimo, melhorando o conforto térmico dos animais. E a faveleira, planta típica de algumas regiões e devendo ser mais aproveitado o seu potencial forrageiro. Falaremos assim então e detalharemos essas 8 plantas nativas, forragens nativas. Lembrando que essas são apenas algumas, poderíamos estar falando e comentando sobre outras aqui. Entretanto, vamos focar nessa primeira videoaula apenas dessas 8. Falamos da maniçoba como uma das primeiras plantas da caatinga nativa daqui e que pode ser aproveitada e deve ser aproveitada seu potencial forrageiro. Ela tem uma alta palatabilidade, porém, ainda verde pode causar intoxicação aos animais. É uma planta parente da mandioca. É uma planta de porte arbustivo, né? A gente percebe, então, que pode chegar em um porte de 2, 3, até 4 metros em torno da sua formação. Brota bem, rebrota bem, tem muitas folhas. E essa parte das folhas é essa folha que vai ser utilizada na alimentação animal. A maniçoba, ela não vai produzir raízes em grande quantidade como a mandioca. Ela não tem raízes para armazenar o amido como a mandioca. A grande estrutura alimentar dela está nas suas folhas. Dessa forma, essas folhas têm um teor nutricional alto e facilmente dá para substituir concentrados que são utilizados na engorda de bovinos, caprinos e ovinos. Uma planta de fácil manejo, dá para utilizar esse material, fazer o corte, o decote, o plantio através de mudas, aproveitar espaços já degradados. Nesse caso, a maniçoba e as suas folhas verdes, quando bem aproveitada, ela pode chegar em torno de quase 21% da proteína bruta da matéria seca. Detalhamos, então, o que é isso. Se nós analisarmos, então, uma matéria seca da mandioca, tirando toda a água da mandioca, a matéria seca pode chegar em torno de 21%. Então, perceba que é uma folha que pode ser cultivada, economizando espaço, cultivada, produzida, respeitando a caatinga, lembrando sempre que ela deve ser feito sempre o seu feno, cortando as folhas, deixando secar por 2, 3, 4, 5 dias. Quando estiver bem seco, sim, eu vou ceder aos animais. Perceba, então, que é uma utilização e pode ser utilizada assim, substituindo totalmente os concentrados unicamente pela folha de maniçoba. Observamos aqui, então, mais algumas cultivares, algumas variedades dessa maniçoba. Então, vocês estão percebendo que é uma planta bem semelhante, sim, à mandioca. Então, os cuidados geralmente são os mesmos. Apresenta e tem uma resistência muito boa a solos ácidos. Facilita bastante a questão do seu crescimento, a recuperação das áreas. Como não tem um ataque severo de pragas, então, geralmente é uma planta que vai ter um suporte forrageiro muito bom e vai facilitar principalmente o aproveitamento das áreas. A maniçoba é uma das plantas que tem esse potencial forrageiro e deve ser potencializada em nossas propriedades. O algodão de seda, tão conhecido em nossa região, tem seu potencial forrageiro muitas vezes desconhecido. Em alguns cursos e algumas apresentações, fala-se na utilização do algodão de seda. Em lugares como Iuiú, outra região próxima ao Rio São Francisco, algumas pessoas utilizaram ele em primeira vez em algumas secas e notou que após triturar os animais, depois dele triturado e seco, os animais consumiam ele numa quantidade satisfatória e depois percebeu que poderia ser utilizado até numa escala maior. No Sergipe, hoje já existem plantios de algodão de seda,
o plantio de algodão de seda focado na produção de matéria seca e de potencial forrageiro. Percebemos então que é uma planta que tem um potencial forrageiro muito bom, embora tenha média palatabilidade. O que é média palatabilidade? Média palatabilidade é quando os animais não conseguem ou não têm a afinidade de comer essa planta diretamente em campo. Então é muito comum você olhar na nossa região ou olhar nos nossos plantios ou até mesmo em nossas áreas de pastagem, não ver os animais consumirem diretamente o algodão de seda. Entretanto, notou-se, fez alguns estudos em relação a esse, como nós já falamos, no Iuiú foi uma questão de conhecimento popular, e já em Sergipe está sendo uma questão de estudo, o plantio de áreas. Nesse plantio de áreas e nesses estudos, descobriu que o algodão de seda tem uma proteína bruta que varia de 16% a 21% da matéria seca. Comparado a outros fatores, descobriu-se então que ele mais verde tem mais proteína e ele já mais seco, passado do ponto, caneludo, vai ter menos. O ideal então é utilizarmos o algodão de seda, ele em uma forma mais tênrea, né? Uma composição não tão caneludo, não tão seco. Então ele aí brotando, chegando a 1 metro e meio, possuindo flores e possuindo frutos. Essa é uma característica básica e marcante do algodão de seda. Nesse caso, quando levado e quando cultivado, o potencial forrageiro dele chegou a produzir até 50 toneladas de biomassa por hectare. Isso significa que a área plantada do algodão de seda equivale também a um cultivo de sorgo. Equivale aqui basicamente a um plantio de sorgo, a média do plantio de sorgo de nossa região, e até mesmo a média do plantio de milho em nossa região. Percebemos então que é uma planta que tem um alto potencial forrageiro, devendo ser melhor aproveitado. Dessa forma, conhecer um pouco mais sobre algodão de seda nos torna também entendedor da alimentação animal e pode reduzir muitos custos da nossa propriedade. Usando ele e pensando na utilização do algodão de seda, sugere a produção de feno. O que seria o feno? Como é feito o feno? Corta-se o algodão de seda, deixa ele murchar, ou lá no próprio sol, ou até mesmo eu posso triturar ele para fazer a secagem. Ele também pode ser feito triturado e ao invés de botar para secar, fazer a silagem. Nesse primeiro momento, se for a utilização do feno, o feno indica-se fazer o farelo substituindo a alimentação aos poucos. Se a gente vai trabalhando com a silagem, indica-se fazer a silagem no mesmo dia e não ter a presença de oxigênio. Guardar em tambores ou sacos plásticos e até mesmo fazer, a depender da situação da área, fazer silos, cinchos ou trincheira para a utilização dessas áreas. O algodão de seda também se caracteriza como um potencial forrageiro muito bom, mediante a sua resistência à seca e potencial de rebrota. Conhecedores e como nós sabemos, resistência à seca, todo mundo sabe, todo lugar seco vai ter um algodão de seda sempre verde durante um longo período. E o potencial de rebrota, porque quando ele é cortado, nós conseguimos aumentar a sua matéria seca, melhorando justamente a sua rebrota. Dessa forma, também melhorando seu teor proteico. Nesse caso, também, outra característica marcante do algodão de seda é a tolerância à utilização de solos salinos. Tem um processo de salinização que começa a restringir o crescimento de outras culturas. Nesse caso, nós podemos fazer o aproveitamento da área, com plantio do algodão de seda para utilizar essa área, fazer a rotação de cultura e, ao mesmo tempo, ter uma produção de biomassa. Ressaltamos aqui o seu melhor potencial forrageiro, o melhor momento de cortar ele, que é o melhor momento de colher ele ou cortar ele para fazer a ração, que é quando aparecem frutos, flores e a folha ainda está bem verdinha, podendo ser melhor utilizada. Não deve se deixar ele chegar a um potencial maior, mais velho, caneludo. Então, deve-se aproveitar ele nesse potencial onde nós conseguimos ver frutos, flores e folhas. Eles devem ser triturados, né? Cuidado com seu látex. Ele deve ser triturado fazendo a silagem ou então tritura-se. Utiliza essas pequenas trituradeiras, faz uso de um terreiro de terra batida ou, como nós estamos vendo aqui,
um terreirão utilizado na captação das cisternas, faz-se esse material, esparrama-se em pequenas camadas, esperando o sol. Após seco, vamos guardar esse material em sacos, aumentando assim o potencial forrageiro, podendo esse farelo ser utilizado na ração animal. Lembrando sempre que essa substituição deve ser feita de forma gradativa, nunca na sua totalidade. Ele tem um alto teor, um bom teor nutritivo e proteico. Dessa forma, não dá para você colocar isso totalmente aos animais. Coloque isso aos poucos, substituindo os farelos que você tem em sua propriedade. A malva rasteira, conhecida em nossa região, também se ressalta como um potencial forrageiro, sempre presente em nossos cultivos ou até mesmo em solos duros e compactados. Percebe-se o potencial forrageiro dessas plantas, principalmente a cabras e ovinos, no início das secas e no final das águas, onde os animais buscam o consumo dela quase em sua totalidade. Nesse caso, devemos aproveitar melhor ainda esse potencial forrageiro, através de fenos e de silagem. De forma geral, o teor de proteína bruta dela está em torno de 13, chegando a 13,46% da matéria seca. É uma planta que, a depender de onde você faz a sua limpeza, onde você carpe, ela vai estar presente em toda a sua expansão. E ao se fazer a limpa através de enxada ou através de foice ou roçadeiras, que ela vai ficar lá presente nesse espaço. Então, pessoal, o suporte forrageiro da caatinga está onde você menos espera. Aonde, como é que eu vou fazer? A utilização das malvas, elas podem ser feitas logo após você carpir ou logo após você roçar. Deixa ela lá durante um dia ou dois secando e depois você coleta esse material ensacando. Manejo rápido e prático, dá para você fazer e muitas das vezes presente, indicando solos duros e compactados. Sugerem sempre a produção de feno, como nós falamos, utilizando sempre plantas secas de 1 a 2 dias no sol. Mas também, a depender da quantidade que se faz, pode-se coletar as malvas no mesmo dia para fazer a silagem, ensacando ou até mesmo utilizando outros tipos de silo. Experiência dos agricultores, e uma experiência relatada aqui por um agricultor, ao fazer e ao dar palma para o gado, ele foi fazendo também a limpeza da área, cortando a malva. Ao utilizar a palma forrageira triturada, ele adicionou a isso a malva rasteira. Percebeu que os animais absorveram muito melhor a palma e também conseguiu melhorar o seu ganho de leite e de peso. Percebemos então que muitas das vezes associando uma planta nativa a uma planta de cultivo convencional, como a palma forrageira aqui em nossa região, conseguimos bons resultados. Nesse caso, usar a palma forrageira triturada junto à malva rasteira obtida na limpeza dessas áreas, obteve-se bons resultados. Como experiência deve ser replicada, são experiências que devem ser replicadas. Nesse caso, não é a foto do agricultor, apenas estamos ilustrando o trabalho que foi feito, né? Quando se tritura a palma forrageira nessas máquinas forrageiras, quando misturado na mesma máquina a malva rasteira e a palma forrageira, melhorou o potencial nutritivo dessa palma, das pequenas fibras da malva, e também através do teor proteico, complementando a palma que tem um teor proteico baixo. A palma faz uma mistura da palma com essa malva rasteira, dessa forma tem-se o casamento perfeito, podendo ser mais e melhor aproveitado por nossos agricultores. Uma leguminosa, conhecida pelo seu potencial forrageiro, também é o mata-pasto. O mata-pasto ele tem uma alta palatabilidade. Animais têm a tendência a se alimentar do mata-pasto quase em sua totalidade das suas folhas. Entretanto, o mata-pasto ele é consumido sempre no final das águas. Os agricultores conhecedores disso geralmente preferem deixar que o mata-pasto seja colhido pelos animais no final das águas. Quando ele está saindo, a folha já secou e tem isso sem nenhum trabalho. Entretanto, para melhorar o seu potencial forrageiro, seria bem melhor, e o melhor é que se faça a coleta do mata-pasto não ao final, mas sim por volta de 121 dias do seu surgimento.
Nesse caso, por exemplo, alguns animais já aproveitam muito as suas folhas, mas para melhorar o teor de proteína e nutrientes do mata-pasto, a melhor época de consumo do mata-pasto é por volta de 120 dias do seu nascimento, onde apresenta folhas verdes, algumas vagens e flores ainda abertas. Esse seria o ponto ideal do mata-pasto na sua colheita. Qual a vantagem que tem de se fazer a colheita do mata-pasto ao invés de deixar ele disponível e ao invés de deixar ele ao consumo animal? O mata-pasto, quando você deixa ele para ser colhido pelos animais em campo, os animais fazer o pastejo direto dele em campo, o teor de proteína bruta dele está em torno de 7%. E quando você faz a coleta, faz a roçagem, ou carpe, ou então faz ou feno, ou a silagem desse mata-pasto aos 120 dias, ele tem um teor de proteína chegando a 14,8, quase 15% da matéria seca, o dobro da proteína que teria ele seco. Observa-se então que o ponto ideal é tentar aproveitar o mata-pasto fazendo o feno, cortando, deixando secar, depois de seco, aproveitar ele seco e fazer a coleta ou guardar esse material seco, seco ao sol, ou também pode ser feita a silagem, colhendo esse material, triturando esse material, ensacando ou guardando ele em outros tipos de silos, que podem ser detalhados pelos nossos e outros tipos de silos. Outra característica importante do mata-pasto também é que ele tem essa característica proteica de fibra e também entra complementando facilmente também o uso junto à palma forrageira. Melhora-se o teor de nutrientes dessa ração junto à palma forrageira, também eleva-se o teor de fibras e proteína da palma forrageira, sendo também um bom resultado, obtendo um bom resultado. Devemos ter cuidado na inclusão desses alimentos na ração dos animais e também devemos ter cuidado sempre observando os animais. Alguns animais são mais susceptíveis e podem se intoxicar rapidamente. Outros animais são mais resistentes. Então, assim, a observação deve ser feita no início, na inclusão desses alimentos. Todo mata-pasto ou mata-pasto, vocês estão percebendo que eu intercalei bastante os nomes, como são conhecidos, pode ser utilizados tanto um quanto o outro. Tanto mais verde claro, folhas redondas, lisas, vagens compridas, como também pode ser utilizado outro mata-pasto, folhas mais escuras, vagenzinhas mais finas, né? Essa é uma leguminosa, dessa forma, tem o teor proteico conhecido, junto igual à leucena. Então, nesse fato, qualquer um dos dois pode ser utilizado facilmente, sem nenhum problema. Então, nesse caso, ambos podem ser utilizados, facilitando assim e melhorando seu potencial forrageiro. Outro arbusto conhecido, muitas das vezes não pelo nome pustemeira, mas pelo seu potencial fitoterápico ou até mesmo remédios caseiros, é a pustemeira. Pustemeira, conhecida aqui em nossa região, geralmente se destaca por um verde exuberante e principalmente aqui na região da paisagem. O tempo está todo seco, geralmente você vai perceber e olhar uma planta, uma trepadeirazinha subindo, geralmente as cercas, ou até mesmo em encostas, estradas, ou seja, um solo que tem baixa fertilidade, mas vai ter sempre a presença da pustemeira. Pustemeira é uma planta que, ao ser observada e detalhada, percebeu-se que ela tem um teor de proteína muito grande, muito elevado. Consegue chegar até 22,6% em suas folhas e até 13% em seus caules. Dessa forma, o aproveitamento o uso dessas na alimentação animal é de fundamental importância, podendo elevar o seu teor proteico e podendo substituir facilmente a compra, principalmente de concentrados. A espécie é muito palatável, né? Já existem plantios dessa cultivar hoje, plantio geralmente feito em espaçamentos experimentais, utilizando 1 metro por meio, facilmente manuseável em solos fracos, teve bons resultados, podendo chegar até 5 toneladas de matéria seca. Então, com certeza, é um fator para utilização de proteína tão aceitável quanto alguns estilosantes, conhecidos e revendidos em alguns canais de televisão e até mesmo como fator comercial.
Percebe-se, então, que a apostemeira ela pode ser feita fácil plantio, através de pequenas mudas, e pode ser utilizada também como banco de proteínas. O que é o banco de proteína? Uma área fechada e isolada, abrindo apenas ao passeio direto por apenas 2 horas. Então, significa que eu não vou deixar o animal passejar 24 horas ou deixar o dia todo comendo a apostemeira, comendo pustemeira. Eu vou fazer o plantio de uma área, deixo os animais nessa área durante 2 horas, retiro e deixo os animais facilmente alimentados. Nesse caso, eu evito o uso de alimentos, nesse caso, eu evito o uso de concentrados e reduzo, assim, o custo de minha alimentação. Outra forma de levar essa planta até os animais, se você não quiser fazer isso como banco de proteína, tem uma área separada unicamente para isso, é feito através da forma de feno ou de silagem. Novamente, a produção de feno. Corta-se, deixa ela murchar, secar, 1 dia ou 2 no sol. Depois eu seco e levo ou de forma farelada, ou guardo esse material em sacos, longe da chuva. Ou então na silagem mesmo, triturando e guardando em sacos ou recipientes fechados durante um período para que haja sua fermentação. A pustemeira, pelo teor de proteína dela, facilita muito, suplementando os animais sem a necessidade de outros farelos. Afinal, essa é muito palatável e, ao mesmo tempo, tem um teor de proteína melhor do que o próprio farelo de trigo quando utilizado aos animais. Aqui temos fotos, talvez tenha conhecimento, tem umas fotos relatadas, ou até mesmo alguns outros agricultores conheçam por nomes diferentes. São imagens da pustemeira. Relatando ainda plantas com potencial forrageiro e até mesmo algumas outras árvores de maior porte de suporte forrageiro, falaremos aqui sobre a jurema preta. A jurema preta, tão conhecida em nossa região aí, pelo uso de suas madeiras e, ao mesmo tempo, parte forrageira dos animais, principalmente na questão de caprinos e ovinos, principalmente na aceitação de caprinos e ovinos, ela pode ser consumida tanto na parte natura como fenada. Percebe, então, que os caprinos e ovinos já têm a preferência e a utilização da jurema preta através mesmo das suas folhas. Essa é uma leguminosa que tem um banco de proteína, então nas suas folhas percebemos aí uma proteína chegando até 15%. É altamente resistente à seca e rebrota durante todo o ano. É uma planta forrageira, então, que deve ser e deve ter seu potencial. É uma planta que deve ser mais aproveitada pelos agricultores. Mediante as características, já sabemos o seu potencial, o conhecimento, sabemos como ela se comporta bem na caatinga, melhor aproveitada, dá para fazer o aproveitamento das áreas. E essa área na alimentação animal deve cair de forma suplementar, podendo ser mais aproveitada durante todo o ano. De forma específica, a jurema preta ela é conhecida aí pelo seu cheiro característico. É conhecida pelo seu cheiro característico e por sua floração aí no início das chuvas. Flores brancas, geralmente com cheiro agradabilíssimo, né? E poucas vezes utilizada por uma simples facilidade que é tentar fazer o rebaixamento das árvores para ter o acesso às folhas. Percebemos então que a jurema preta, ao passar, vai deixar as folhas no solo, os animais já começam a consumir, mas também pode-se fazer o rebaixamento, aproveitando assim melhor ainda o potencial forrageiro durante todo o ano. Dessa forma, como na imagem à direita, temos aí a imagem da jurema preta, folhas verdes e exuberantes, né? Pequenininhas, mas que tem um teor proteico muito bom. E na imagem à esquerda, caprinos por sobre uma árvore, de forma geral buscando sua alimentação. Em uma palestra me perguntaram se essa foto mesmo era verdade, se não seria uma montagem. Quem é agricultor e conhece caprinos sabe muito bem que as cabras, caprinos, buscam a alimentação deles, seja onde for. Olhando para o solo, vemos aí pouquíssima alimentação, a alimentação está indisponível aos animais. Dessa forma, ele teve que buscar o acesso a seu alimento na parte da copa da planta. Nesse caso,
recomendamos de forma específica o rebaixamento da jurema preta. Fazemos uma pequena roçagem, deixamos disponível durante um período e logo após a rebrota e logo após as próprias cabras buscam essa folha na sua alimentação. Então é tentar fazer o rebaixamento da planta, facilitando o acesso da alimentação aos animais. Outra planta típica da região da Caatinga e dos sertões nordestinos é o juazeiro. Juazeiro é uma planta altamente conhecida pelo seu potencial de sombra, conforto térmico aos animais. Devido à sua exuberância no pasto, chama-se a atenção e, ao mesmo tempo, nota-se ela como um dos elementos componentes da paisagem. Percebemos, então, que o juazeiro tem total importância à questão da alimentação, embora alguns princípios ativos de suas folhas e de seus frutos reduzam seu consumo. Juazeiro também tem um potencial forrageiro muito bom, embora ainda pouco aproveitado. Sabemos da importância de suas folhas e ramas que constituem os recursos alimentares para ruminantes, boi, bovinos, caprinos e ovinos durante o período de seca. Entretanto, nós sabemos que o animal ele não tem uma aceitação tão boa pelas folhas de juazeiro, isso devido a seus componentes. O juazeiro também tem um teor de proteína bruta em torno de 18%. Suas folhas possuem componentes que retardam a sua ingestão. Entretanto, devem ser mais utilizados, principalmente se associado a outras plantas. Dessa forma também, os frutos de juazeiro podem ser utilizados. Sabemos aí que alguns animais têm preferência por esse fruto de juazeiro, melhorando também a alimentação durante esse período. Podemos fazer a mistura das folhas do juazeiro junto à palma forrageira. Isso de forma sistemática, aproveitando a parte fibrosa e, ao mesmo tempo, a parte proteica do juá e também misturando com a parte de carboidratos e açúcares da palma. Nesse caso aqui, temos um juazeiro que também pode ser rebaixado para acesso das plantas e também tentar aproveitar o máximo possível esse potencial forrageiro. Outra árvore que tem aí outro potencial forrageiro pouco utilizado em nossa região é a faveleira. Faveleira, que é uma planta que tem em suas folhas uma ardência igual à ortiga, também pode ser utilizado na alimentação animal. Entretanto, essa requer alguns cuidados específicos na sua alimentação. Entretanto, essa planta requer alguns cuidados específicos na sua utilização. Os animais têm um sábio conhecimento de utilizar a faveleira em sua alimentação. Vai utilizar sempre na hora certa, quando as folhas caem ao chão, perdendo assim a sua ardência e, ao mesmo tempo, reduzindo todos os teores de elementos que podem intoxicar esses animais. Sempre quando as folhas da planta secam e caem ao chão. Esse é o momento ideal, já que perde, assim, nesse caso, a ardência das folhas e, ao mesmo tempo, reduz-se os teores que podem provocar intoxicação aos animais. Após essa folha cair ao chão, seca, ela transforma-se de fácil digestão, podendo conter até 18,5% de proteína bruta e, ao mesmo tempo, 23,3% de amido. Dessa forma, torna-se um alimento quase que perfeito, misturando-se proteína e amido. Se for utilizar procedimento para a utilização do feno, mediante a utilização disso, é aconselhável que as folhas sejam moídas, completamente moídas, e secas ao sol pelo menos 3 dias. Só após isso, deve-se fazer a alimentação dos animais. Percebemos, então, que a faveleira é uma árvore que tem seu grande porte, mas também que deve ser observada, principalmente a questão do seu consumo, mediante ao ácido cianídrico presente em suas folhas, já que essa pode sim intoxicar os animais, levando os animais a óbito. De forma geral, as plantas e as forragens utilizadas como forrageira no semiárido podem ser observadas, hoje estudadas e, ao mesmo tempo, testadas, reproduzidas, devendo ao agricultor ter cuidados específicos devido a cada um dos tipos dos animais. Uma outra árvore que tem estudos relatados na questão de forrageira, uma outra árvore que tem estudos
direcionada à produção de forrageira e pouco utilizada em nossa região é a faveleira. A faveleira, muito presente nas paisagens aí de Palmas de Monte Alto e Uiú, são pouco utilizadas mediante a alimentação animal. Entretanto, os animais da nossa caatinga e os nossos animais também já aproveitaram e já sabem consumir essas plantas, que é justamente quando as folhas dela caem ao chão. Nota-se que a faveleira é uma planta muito parecida à ortiga. Então, as folhas dela produzem ardência e queima nas peles. Produz ardência e queima na pele. Entretanto, após cair, as folhas perdem essa questão do látex e também alguns outros componentes. Então, ela transforma-se numa fácil digestão, contendo até 18,5% de proteína, 23,5% de amido e 2,1% de cálcio. Dessa forma, se complementa quase que completamente a nutrição dos animais, facilitando de forma simples a alimentação de todos os animais ao fim da seca. Observa-se também que vegeta muito bem em solos rasos e pedregosos, utilizando sempre o procedimento de roçar e deixar esse material, ou a área que foi cortada, pelo menos 30 dias em isolamento. Deve-se moer as folhas, deixar secar ao sol pelo menos 3 dias, para que o látex e outros componentes saiam completamente mediante ao sol. Assim como a faveleira e as outras plantas com potencial forrageiro citado nessa videoaula, ressalta ainda mais apenas a importância de valorização da caatinga. Dessa forma, melhoramos os fatores econômicos e sustentáveis dessa, valorizando cada vez mais a agricultura familiar. Fica na sequência algumas referências a serem consultadas, estudadas e, ao mesmo tempo, sirvam de suporte a todos os agricultores, pesquisadores e pessoas vinculadas à agricultura familiar. E agradecemos a todos os envolvidos nessa parceria mais forte, junto, melhorando a agricultura familiar do estado da Bahia. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.